Quem achou diz amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Amém? Amém? Eu vou repetir o que aconteceu. Os alicerces foram abalados, todas as portas foram abertas e todas as correntes foram soltas. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, eu quero pregar sobre as bênçãos do terremoto de Deus. As bênçãos do terremoto de Deus. O apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. E no capítulo 16, quando ele está fazendo a sua segunda viagem missionária, se você ficar com a Bíblia aberta, você vai entender melhor ainda. Vai acompanhando o que eu vou falando, você vai vendo. Você vai ter até revelação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. O capítulo 16, versículo 1, ele vai chegar a uma cidade chamada Derbe e Listra. Nessa cidade, ele vai conhecer um jovem por nome Timóteo. Timóteo, a sua mãe era judia. O seu pai era grego. Segundo a Bíblia, Timóteo, ele era um discípulo de Jesus, ou seja, ele já estava em fase de aprendizado sobre a palavra do nosso Deus. A Bíblia diz que os irmãos de Derbe e Listra deram um bom testemunho de Timóteo para Paulo. Então Paulo, como não é bobo, ele então leva Timóteo com ele nas suas viagens missionárias. Por quê? Porque Paulo ouviu que Timóteo era um jovem de bom testemunho. E um jovem, um homem, uma mulher de bom testemunho, qualquer pastor quer estar do lado dele. Qualquer homem quer estar do lado dele. Qualquer pessoa que faz missão quer levá-lo. Diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo vai circuncidar a Timóteo, cortar o crepúsculo, porque os judeus sabiam que Timóteo tinha um pai grego. Então, para não ter nenhuma conversa furada, o apóstolo Paulo corta pela raiz para não ter disse-me-disse. Então ele vai, circuncida Timóteo e ali ele então fecha todas as brechas para que não falem mal, tanto do apóstolo Paulo como também de Timóteo. Aí, então Deus já está me dando algumas coisas aqui. Para nós não ter diz-me-diz da nossa vida e do nosso ministério, nós temos que cortar o mal logo pela raiz. Quem está entendendo diz amém. A Bíblia diz que eles estão nas suas viagens missionárias e eles passam nas igrejas, porque lá em Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros tinham feito uma reunião e tinham determinado tal costume para que a igreja cumprisse. Diz a Bíblia Sagrada que eles iam passando na igreja e iam incentivando os irmãos a guardarem tudo aquilo que foi decidido em Jerusalém pelos apóstolos e pelos presbíteros. E a Bíblia diz que a igreja ia crescendo e se fortalecendo na fé. A igreja ia crescendo e se fortalecendo na fé. Deus me deu outra coisa que não estava, mas Deus está me dando agora. Você quer ver uma igreja crescer e se fortalecer? Você quer ver uma igreja se fortalecer e crescer na fé? É só obedecer o que a liderança está pedindo. É uma igreja dessa, cresce e obedece. E se fortalece. Diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 16, versículo 6, que o apóstolo Paulo e Timóteo e Lucas, eles queriam pregar a palavra de Deus na Ásia. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que o apóstolo Paulo pregasse a palavra de Deus na Ásia. Agora o que me chama a atenção é isso. Quando eles chegaram a Mísia, eles
tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Vou repetir isso aqui. Eles queriam pregar a palavra de Deus na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Foi impedido pelo Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo pensou: então eu vou pregar a palavra de Deus em Betínia, mas a Bíblia diz que o Espírito não permitiu. Então no capítulo 16, verso 6, o Espírito Santo impede. No capítulo 16, verso 7, o Espírito Santo não permite. Agora, por que o Espírito de Deus não permitiu que o apóstolo Paulo pregasse a palavra de Deus na Ásia? Por que o Espírito Santo não permitiu que o apóstolo Paulo pregasse a palavra de Deus em Betínia? Porque ali não era da vontade de Deus, no momento do apóstolo Paulo pregar a palavra de Deus, tanto na Ásia como em Betínia. O apóstolo Paulo entendeu que a vontade de Deus era ir para Macedônia quando ele teve a visão. Deus já me deu algo aqui. Tudo que nós fomos fazer e começa a dar errado, começa a ter impedimento, começa a ter pedra de tropeço, está tudo certo e nada dá certo, na sua visão as coisas vão andar, e quando de repente não andam, na sua visão as coisas vão crescer e de repente não cresce. Tem coisas que não é o diabo que impede, tem coisas que não é o diabo que não permite, tem coisas que é o próprio Espírito Santo dizendo: isso não é da minha vontade. Eu vou repetir. O Espírito impediu de pregar a palavra na Ásia. O Espírito não permitiu de pregar a palavra em Betínia. Alguém poderia dizer: foi o diabo, tá tranquilo. Alguém poderia dizer: foi os espíritos imundos. Mas não, foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo, que impediu. Foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo, que não permitiu. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem coisas que eu quero fazer e o próprio Espírito Santo me impede de fazer. Tem coisas que eu quero fazer e o próprio Espírito Santo não permite eu fazer. Só que nós estamos com um ensinamento já muito antigo, de que quando eu quero e não consigo, é o diabo que entrou. Só que nós aprendemos um ensinamento muito antigo, que quando eu quero andar e eu não consigo, nós aprendemos que foi o diabo que colocou tropeço, foi o diabo que se levantou, foi Satanás que está impedindo. Mas dentro desse texto eu aprendi que nem tudo é o diabo que coloca a mão. Às vezes é o próprio Deus que está dizendo: eu não quero que você faça isso. Mas pregar a palavra não é da vontade de Deus? É. Não foi Jesus que disse: ide por todo mundo? Foi. Mas por que então que Deus está impedindo aqui? Porque no momento não era a vontade de Deus que o apóstolo Paulo pregasse a palavra de Deus na Ásia. Era na Macedônia que Deus queria. Então às vezes vai ter coisa que você vai tentar, vai lutar, vai jejuar, vai fazer campanha, vai subir no monte, vai vir na consagração, vai vir na vigília e não vai acontecer. Aí você vai perceber: meu Deus, que tanto impedimento é esse? Está repreendido, Satanás. Que tanto impedimento é esse? Está repreendido, Satanás. Mas não é. Às vezes é Deus dizendo: eu não quero que você entre aqui. Eu não quero que você vá lá. Eu não quero que você faça isso ou faça aquilo. Tenha discernimento. E quando é Deus que impede, você sente paz no coração e diz: eu não vou tentar mais, porque é o próprio Deus que me impede de fazer isso. Quando você vê que não está dando certo, para pensar. Porque às vezes é Deus que está falando com você que a vontade dele no momento não é essa.
Sabe por quê? Porque quando é o diabo, olha só agora, quando é o diabo que está lutando para impedir, o jejum, a oração, a perseverança faz o diabo correr e você consegue fazer o que você quer. Quando é Deus, você jejua, você ora, você canta, você adora, você vai para o monte, se consagra e nada. Aí você fala, opa, é Deus que não quer. Mas quando é o diabo, Jesus disse, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem casta de demônio que só vai embora com jejum e oração. Quando é o diabo, você vence ele na perseverança. Quando é o diabo, você vence ele na oração. Quando é o diabo, você vence ele no jejum. Quando é o diabo, você vence ele na consagração. Quando é o diabo, você manda ele embora perseverando. Quando você jejua, quando você ora, quando você persevera, o diabo parte em retirada, você consegue obter a vitória. Mas quando é Deus, não adianta. Aí você sabe quando é Deus que está impedindo ou quando é impedimento do diabo. Quando é do diabo, é só vigiar, orar e o diabo cai por terra. Então se você está orando, olha só que coisa. Quando você está orando, está se consagrando, está jejuando, está vindo na oração, está indo no monte, está vindo na vigília e não acontece, é Deus. É Deus dizendo, não quero. Agora quando é o diabo, jejum, oração, vigilância, leitura da palavra, a Bíblia diz que ele foge. Foi o que Jesus fez no deserto. Jesus jejuava e usou a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. A Bíblia diz que o diabo foi embora. Então se você está jejuando e não está conseguindo nada, se acalme. É porque Deus não está permitindo. Porque quando é Deus que não permite, não adianta chorar. Porque Ele tem melhor para te entregar. A Bíblia diz que eles desceram para uma cidade chamada Troade. Nessa cidade o apóstolo Paulo tem uma visão. Nessa visão o apóstolo Paulo, ele vê um homem da Macedônia que diz para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então o apóstolo Paulo teve discernimento que o Senhor chamava eles para pregar a palavra de Deus na Macedônia. Então o apóstolo Paulo viaja com Timóteo e com Lucas. Quando chega em uma cidade chamada Filipos, Filipos é a cidade mais importante da Macedônia. Quando o apóstolo Paulo chega na Macedônia, na cidade de Filipos propriamente, a Bíblia diz que ele vai para as margens do rio para procurar um lugar para a oração. Vou repetir. Ele vai procurar a margem do rio, pensando e julgando que existia um lugar para a oração. Aleluia! O apóstolo Paulo é homem que ora. O apóstolo Paulo é homem que adora. A Bíblia diz que ele vai para a margem do rio para procurar um lugar para a oração. A oração ela pode ser feita tanto na beira do rio. A oração ela pode ser feita tanto dentro da sua casa. A oração ela pode ser feita tanto dentro da igreja. A oração ela pode ser feita dentro do seu carro. A oração ela pode ser feita em qualquer lugar da face dessa terra. Porque o importante não é o ambiente. O importante é se você ora. A Bíblia diz que quando ele chega na margem do rio, ele se assenta e começa a conversar com algumas mulheres. E a Bíblia vai destacar uma, Lídia, da cidade de Tiatira, que era vendedora de púrpura.
Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor abriu o coração para que ela ficasse atenta a que o apóstolo Paulo dizia, ou seja, o que o apóstolo Paulo pregava. Deus abriu o coração para que ela prestasse atenção no que o apóstolo Paulo dizia. Olha só o poder da palavra, olha só o poder da pregação, olha só o poder de falar de Jesus. O próprio Jesus abre o coração para que ela entendesse que o apóstolo Paulo pregava. Ela entendeu e foi batizada na mesma hora. Louvado seja Deus. O poder da palavra de Deus faz a pessoa tomar atitude que ela não conseguiria tomar sem antes escutar a palavra de Deus. Olha o importante de pregar o evangelho. Olha a importância de pregar a palavra. Olha a importância de ensinar o evangelho para as pessoas. O próprio Deus abre o coração e ela então vai tomar atitudes que ela não tomaria sem antes ter escutado a palavra de Deus. Não precisa ter teologia, não precisa ter estudo. Só fala para alguém que Jesus cura, fala para alguém que Jesus liberta, fala para alguém que Jesus salva, fala para alguém que Jesus muda cativeiro, fala para alguém que Jesus cura, fala para alguém que Jesus é salvador. Já basta para Deus fazer um milagre. Ela ficou tão feliz que ela persuadiu Paulo a ficar em sua casa. Paulo, como é educado, ficou na casa dela. Só que no outro dia o apóstolo Paulo vai sair para orar de novo na beira do rio. Porque, irmãos, sem oração não dá para viver não. Sem oração não dá para ficar andando não. Você vê que no capítulo 16, verso 7, ele procura um lugar para orar. No capítulo 16, verso 14, ele vai de novo procurar um lugar para orar. Oh meu Deus, por que tanto esse homem ora? Por que tanto esse homem ora? Porque ele entende que para fazer missão e para ser bem sucedido, tem que ser embaixo de oração, senão não vai. Crente que não ora é que nem um carro sem gasolina, não anda. Crente que não ora é que nem uma casa sem energia, só fica escuro. Porque para andar, para ter vitória, para ter unção, para ter palavra, para ter revelação, é só debaixo da oração. Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar 24 horas do dia sem separar 10 minutos para dobrar o joelho para clamar ao Deus Todo-Poderoso. Não sei como consegue. Nessa segunda que ele sai para orar, a Bíblia diz que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, vai atrás deles e dizendo: esses homens pregam a salvação e são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias. Só que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ficou meio perturbado, incomodado. Vou repetir aqui. Ela tinha um espírito de adivinhação. E ela adivinhando dava lucro aos seus senhores. Essa mulher aqui, ela está escrava duas vezes. Primeiro, ela tem senhores que escraviza ela. E segundo a história, ela tinha 13 senhores. Segunda escravidão é a escravidão espiritual, porque tem nela um espírito maligno de adivinhação. Agora vocês entendem qual é o espírito que está nas cartomantes? Agora vocês entendem qual é o espírito que está naquelas mulheres que jogam tarô? É o espírito demoníaco de adivinhação. Como é que dava lucro aos seus senhores? Muito simples. Fazia uma fila de gente. E eles chegavam até a pessoa, até ela, e dizia: adivinha alguma coisa da minha vida? E ela adivinhava, só que era o espírito maligno que adivinhava. Para que ela adivinhasse, eles tinham que pagar.
Se acaso não pagasse, ela não adivinhava. Por isso dava lucro para os seus senhores. Por isso que a cidade de Filipos, toda a sua economia girava através desta jovem. Olha aí, meu Deus. Ela fez isso tantos dias, que um dia o apóstolo Paulo se incomodou. Olha aí. O apóstolo Paulo vai virar para ela e vai dizer ao espírito imundo. Ele diz: em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dela. E a Bíblia diz que na mesma hora o espírito imundo saiu. Ele não expulsa o espírito imundo em nome de Pedro, não expulsa o espírito imundo em nome de Tiago, não expulsa o espírito imundo em nome de Maria. Ele vai dizer: em nome de Jesus de Nazaré. Não é rosa ungida, não é vassoura ungida, não é bloco ungido, não é lenço ungido. O que faz o demônio partir em retirada é só um, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Segunda coisa, ele diz: eu te ordeno. Que as pessoas querem expulsar demônio assim, ó: o Senhor te repreende. Jesus não disse isso não. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Olha aí, Jesus. A autoridade para expulsar é minha. Olha aí, Deus. Deus me deu. Só que tem gente que não sabe a autoridade que tem. Olha aí, Jesus. Deus já te deu autoridade. Olha aí, meu Deus. Em meu nome expulsarão os demônios. Como é que expulsa? Assim, ó: em nome de Jesus, espírito imundo, eu te repreendo, sai! E ele parte em retirada. Você tem autoridade? Levanta a tua mão direita. Você tem autoridade de Deus para repreender. É assim mesmo, Jesus. Glória a Deus. Quando o demônio sai dela, os senhores não sabiam. Então se tornou a fila de novo. Aí veio alguém: adivinha para mim? Aí ela: não consigo. Aí vinha outro: adivinha minha vida? E ela: não consigo. Por que não consigo? Porque o demônio que estava nela saiu faz tempo. Agora Paulo entendeu porque Deus não permitiu ele pregar a palavra na Ásia, impediu ele pregar a palavra na Bitínia, porque tinha alguém lá na Macedônia, na cidade de Filipo, que estava escrava 2 vezes. Então Deus: Paulo, vai lá, porque tem alguém que precisa de libertação. A Bíblia diz que os senhores da cidade ficaram indignados, ficaram endemoniados, perturbados. Eles agarram Paulo e Silas. Primeira coisa que eles fazem: rasgam as suas vestes. Segunda coisa: açoitam eles. Terceira coisa: entrega na mão do carcereiro. Quarta coisa: o carcereiro amarra seus pés e as suas mãos e jogam eles no cárcere interior. Você percebeu que enquanto Paulo e Silas não expulsavam o demônio, estava tudo certo? Você percebeu que estava tudo em paz? Enquanto eles não expulsaram o demônio, foi eles libertar alguém, o inferno se levantou. Sabe quantas população tinha na cidade? 7.500.
Eu acho que Satanás mandou 7.500 demônios para açoitá-los. 7.500 demônios para humilhá-los, colocá-los na prisão. Olha só o que eu aprendi. Você quer ser pregador? Quer, né? Quer ser cantor? Também quer, né? Quer ser pastor um dia? Também quer, né? Então se prepara para apanhar. Se prepara para ser caluniado. Se prepara para que o diabo se levante contra a tua vida. Ou você pensa que nós somos mais bonitos que Paulo e Silas? Somos mais elegantes que Paulo e Silas? Você quer pregar e quer ficar à la vontade. Quer louvar e quer ficar à vontade. Não. Se prepara que a luta vai levantar. Mas Deus usou o evangelista Danilo para falar com alguém aqui, e eu vou usar as mesmas palavras que ele usou. O diabo vai se levantar por um caminho, mas vai ter que partir retirada por 7. Eu vou dar um recado para quem está apanhando aqui essa noite. Não desista da chamada. Não desista da vocação de Deus. Você pensou que ministério é fácil? Pensou que ministério é mamão com açúcar? Deus me trouxe aqui para te dizer: Paulo e Silas foi açoitado, foi preso e lançado numa prisão. Imagine nós. Mas não desista do chamado. O mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te livrar e te dar vitória nessa terra. Aleluia. Não desista da vocação. Tá doendo, não desista. Tá pensando que ser crente é fácil? Ser crente é isso aqui, ó. Você no mundo não recuava de uma briga. Dava um boi para não entrar, e quando entrava não dava 10 para sair. Agora quando é crente quer parar de pregar por qualquer coisa, quer parar de cantar por qualquer coisa. Assim como tu era macho no mundo, seja macho e valente na igreja também. Vai desistir por causa de fofoca, vai desistir por causa de uma roupa, vai desistir porque não deram oportunidade. Aquele que te chamou é maior, é maior. Eles estão dentro do cárcere interior. Por que cárcere interior? Porque o cárcere interior era o lugar que os bandidos ou criminosos mais periculosos eram lançados, no cárcere interior. Não tinha nem janela. Eles estão lá dentro por pregar o evangelho, por libertar alguém. Graças a Deus ela está livre agora. Não é mais escrava dos seus senhores. Então não é mais escrava espiritual de demônios. Ela está livre. Porque para libertar alguém, só o nome de Jesus tem poder para libertar. Eles estão com os pés amarrados, com as mãos amarradas, as costas estão latejando de tanta cipuada que deram. Está dando meu horário? Mas lê aí. Vê se eles estão desistindo. Lê aí. Vê se ele está dizendo: eu vou parar. Lê aí. Vê se ele está dizendo: parei de pregar. Vê se eles estão murmurando: para que servia esse Deus?
Vê se eles estão murmurando: parei de pastorear. Diz a Bíblia Sagrada que eles cantam e oram. Cantam e oram. O erro das autoridades e o erro do carcereiro foi ter colocado Paulo e Silas junto dentro de um lugar só. Esse foi o erro. Aí você pergunta: mas Alexandre, por que foi o erro? Você não sabia não? Crente, mais de 2 crentes em um lugar só vira culto, vira adoração. E eles estavam orando e adorando, cantando e orando. Não sei quem cantava, não sei quem orava, mas eles oravam e cantavam. Satanás lá do inferno ficou admirado, dizendo: agora ele reclama, agora ele desiste, agora ele para. Mas muito pelo contrário, eles estavam chicoteados, estavam com os braços presos, os pés presos, mas a boca estava solta. E com a boca eu louvo e adoro o nome de Jesus. Eles oravam e cantavam, oravam e cantavam, oravam e cantavam. Ou você murmura, você adora. Ou você murmura, ou eu adoro. Mas eu vou dar um conselho aqui para nós: é melhor adorar e orar, porque quando nós adora, quando nós ora, algum de repente de Deus acontece na nossa vida. Eles oram e cantam. Olha só agora, eles oram e cantam. A costa latejando, as mãos presas e os pés também. E vai cantar e orar? Se por pouco tu para de cantar, uma oportunidade que não te dá, já para de louvar. Imagine dentro de um cárcere escuro, mão presa, pés presos, costa latejando, desviou. A melhor oração, a melhor adoração, não é quando a geladeira está cheia, não é quando eu estou com o meu melhor terno, não é quando eu com o meu melhor sapato. A melhor oração, a melhor adoração, o melhor louvor que sai da minha alma é quando a crise aperta, quando a crise chega. Aí eu oro com o coração, adoro com o coração. E quando o Deus do céu olha na terra e vê que eu não estou adorando com interesse, Ele bate o pé, o terremoto treme a terra para te dar vitória. Levanta a mão direita para o céu, se prepara. Duravachanda labracaiaté. Se prepara quem está adorando na luta aqui. Se prepara quem está orando na luta aqui. Deus manda eu dizer pelo poder da palavra que o de repente de Deus vai acontecer na tua vida. O terremoto de Jeová vai tremer a terra, os alicerces, aquilo que te segura, a estrutura que te impede vai cair por terra e Deus vai ser glorificado. Receba! Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha aqui. Quando a gente ora e louva, mesmo estando lá embaixo, você demonstra que não ora e que não canta por interesse, ou pelo que Ele tem para dar. Quando você faz assim na luta, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu não oro e não louvo pelo que o Senhor tem para dar. Eu oro e louvo pelo que o Senhor é, meu Salvador. A Bíblia diz que o terremoto foi de repente. Não teve reunião e marcou tal horário eu vou balançar. Não, foi de repente. Então Deus pode hoje fazer o de repente de Deus na nossa vida.
Do nada Deus está dizendo aqui que vai fazer tremer a terra, as estruturas vão cair por terra, as portas vão se abrir e as correntes vão quebrar para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Você acredita nisso? Levanta a mão direita para o céu. Estrutura é aquilo que segura uma casa. Estrutura é aquilo que tem força. E Deus está dizendo: eu vou quebrar as forças do mal. As portas foram abertas, as portas eram trancadas com cadeado, não tinha ninguém com autoridade para abrir. Jeová desceu na terra, tremeu e disse: ninguém tem, eu vou abrir as portas. As correntes foram despedaçadas. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te segura, tudo aquilo que te amarra, Jeová vai tirar e quebrar pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Se você acreditar nisso, bate palmas e dá glória ao nome de Jesus. Estrutura vai ser abalada, as portas vão se abrir e as correntes vão ser quebradas para a glória de Deus que fez os céus e a terra.